polêmico, bombástico. Chegou chegando. Malafaia, o pastor, ataca Bolsonaro, o Jair. Aspas. Que porcaria de líder é esse? Interrogação. Covarde, vírgula. Omisso, exclamação. Fecha aspas. O pastor disse ainda que Pablo Marçal é um perigo para o Brasil. Opa, epa, fogo no parquinho da direita. Até rimou. Atenção para, são aspas, Nájila. Temos, olha as aspas, Ari, para o pastor. Olha o que diz Malafaia, Ari. Bolsonaro foi covarde, omisso. Para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores. Que político é esse, meu Deus? Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Não tem uma palavra sobre a eleição de São Paulo. É como se ela não existisse. Que porcaria de líder é esse? Bateu com gosto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem mais um trecho dessa entrevista de Silas Malafaia, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Mais aspas, Ari. Eu defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Ele estava chorando, depressivo, na casa de praia que tem. Hã? Chorando. Não entendi. Depressivo. Chorando? E numa casa de praia, estava bem depressivo, né? Você chorar na casa de praia, em Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou por 5 minutos comigo no telefone antes de abrir a boca. 5 minutos? 5 minutos. Não. Você... Bem, foi o que ele disse. Não. Aí o Malafaia falou, deixa comigo. Eu só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. Silas Malafaia. E agora o trecho do Silas falando do Marçal. Marçal é uma farsa. Ele não é perigoso para a direita, ele é perigoso para a nação. Muito bem, esses aí os trechos recortados da fala do professor, do pastor Silas Malafaia. Sobre o choro, Ari, os humanos são emotivos e podem chorar, homens também, por que não? Ainda bem que você frisou os humanos. Atenção, professor Vila, por favor, aí, o que aconteceu para o Malafaia abrir o destampatório de críticas ao ex-presidente? Olha, Amadeu, eu li a longa entrevista que ele deu à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e acho que algumas coisas são interessantes. O que nós já tínhamos falado, o Pablo Marçal rachou a extrema-direita. Esse é o lado positivo do Pablo Marçal. O monopólio que o Bolsonaro tinha acabou. E acabou mesmo. Vai ter outros correntes no campo da extrema-direita. Isso é muito bom para o campo democrático e republicano. Né? E é muito bom também a direita que é liberal mesmo e a direita que é conservadora. Conservadora no sentido de Winston Churchill, lá na Inglaterra. Né? Veja, esse Marçal vai votar de bermuda, camiseta, boné e descalço. Né? Descalço. Eu não sei como deixar entrar para votar descalço, porque se a moda pega, né? Daqui a pouco alguém vai de biquíni, por aí vai. Né? Agora, o que me chama a atenção também na entrevista, tem muitos fatores, mas em relação ao Bolsonaro, ele foi chamado de covarde. Puxa, isso é difícil, hein? É um ex-militar, hein? Covarde, omisso, uma porcaria de líder. Expressões do pastor Silas Malafaia, seu grande amigo. E chorou, aí um choro que me chamou a atenção. Chorou durante 5 minutos. E só parou de chorar 5 minutos. Olha, se eu chorar 5 minutos, nunca chorei 5 minutos na minha vida, mas deve demorar para diabo. E aí, ele abriu a tela, né, e passou a fazer uma chamada de vídeo. Bem, ele é um ex-militar, Amadeu. O militar é treinado para a guerra e jura dar sua vida pela pátria. Você já imaginou esse senhor que saiu com desonra do exército, está, por exemplo, lá no Líbano agora, no sul do Líbano, no norte de Israel, na fronteira entre Ucrânia e Rússia, para não ir na história, a Stalingrado. Stalingrado morreu 2 milhões de pessoas.
Foi a batalha mais trágica da história da humanidade. 2 milhões. Imagina um militar, ele ia ficar chorando desde o começo, né? O que vai? Quer dizer, o sujeito é treinado para uma coisa e não consegue conviver com tensão. Tem de estudar melhor a formação de militares. Se todo mundo chorar agora porque tem uma pressão, vai parecer a Maria do Bairro. É a Maria do Bairro, travestida em capitão. Aí não dá, né? Aí tem de levar a coisa a sério. Então, isso me chamou mais atenção, a falta de equilíbrio emocional. E o pastor quer falar de coisa que não sabe. Ele disse que a palavra líder tem origem viking. Não tem, pastor Silas Malafaia. Ela tem origem celta, né? E os celtas não são a mesma coisa que os vikings, né? E lembrando ao senhor que não conhece etimologia, história, religião, eu não sei, eu tenho dúvidas se conhece ou não. Mas etimologia e história o senhor não conhece. Vikings é uma coisa, e os celtas são outros. Claro que lá no começo da história, tem os povos indo-europeus, o senhor pode encontrar uma proximidade, mas há, portanto, uma diferença na origem da palavra. Em suma, para não ficar nessa longa história etimológica, o que interessa é que as palavras foram duríssimas. O Flávio Bolsonaro diz que culpa suja se lava em casa, né? Portanto, existiu essa ligação, e o falta de equilíbrio emocional, que não é a primeira vez, que eu já vi, claro, ao longo da história de Bolsonaro, mas ficar chorando 5 minutos com medo de ser preso, quero ver se ele fosse convocado para ir na guerra. É convocado para uma guerra, Ari? Agora eu entendo por que o político em fraldas, como Nicolas Ferreira, o deputado mineiro Nicolas Ferreira, como testosterona, como um maluco como Pablo Marçal, consegue ameaçar a liderança e o reinado de Bolsonaro. Ele é um bebê chorão. Quem está dizendo é o Malafaia, não sou eu. Para mim, ele é um capitão. Tinha o apelido de Cavalão no Exército. Né? Na biografia dele revelado. Ele tinha um preparo físico privilegiado. Mas tá mais para cavalinho, né? Porque... Agora, não, mas o que o Nicolas falou, que a direita estava precisando de testosterona ali. Isso, e ele fez críticas ao Bolsonaro também. Tem feito. Então, por isso, aí a gente entende nos bastidores, agora que os bastidores estão sendo revelados, a gente entende por quê, né? Você tem uma persona pública e outra nos bastidores. Fala, Paulinho. Amadeu, geralmente você tenta botar para fora, né, aquilo que é o oposto do que você está sentindo dentro. Então, geralmente, as pessoas que são muito agressivas, muito verborrágicas, que elas falam muito alto, elas estão com alguma coisa dentro ali que ela está querendo esconder com esse comportamento. Não sou nenhuma psicóloga ou psiquiatra para fazer esse tipo de análise, mas isso é empírico. A gente vê as pessoas no dia a dia fazendo isso. Então, que Bolsonaro é um indivíduo frágil, a gente já acompanhou desde muito tempo, assim que ele estava na presidência da República, e isso se revelou em diversos momentos de instabilidade emocional dele, e instabilidade essa que muitas vezes vinha a público, em momentos de entrevista, em momentos de conversas com aliados. Aquele famigerado cercadinho foi palco de muitos desses momentos de desequilíbrio de Bolsonaro. Então, isso a gente já tinha percebido. E é o resultado, né, de ter surgido um líder que hoje consegue ter mais protagonismo que o Bolsonaro. Ele não está suportando que esteja ficando em segundo plano, pelo menos é essa a avaliação que eu faço. Eu não estou entendendo de vocês, porque que eu lembro, assim, ele... Chega de mimimi! Para de chorar! Vamos... Então... Ele é o... Na época da Covid, inclusive, ele disse que as pessoas deveriam parar de mimimi, de chorar. E ir às ruas. Então, e que o exército, que ele dava o sangue pelo país, ele falou isso várias vezes, que dava o sangue pelo país, Franci. Discurso, né, Amadeu, para atrair essa militância. Mas o Jair Bolsonaro sempre se mostrou um líder frágil. Concordo plenamente com a Poliana, mas ele foi frágil, inclusive, na sua gestão, porque deixou a sua gestão ser
totalmente tomada pelo Centrão, o que levou o Brasil à situação atual, em que a presidência da República é totalmente subserviente ao Congresso Nacional, e isso ganhou mais força durante a gestão Jair Bolsonaro, porque como um líder frágil que ele não soube tomar as rédeas da sua gestão, do seu governo, e isso se revela cada dia mais. Então não me surpreende essa declaração do Silas Malafaia, porque eu vejo muito Jair Bolsonaro nesse discurso, mas ele não tem uma expertise política, ele não tem um poder de liderança, tanto que ele foi um pau mandado na gestão dele. O próprio presidente? O próprio. Olha, nós estamos com 1 da tarde mais 17 minutos, 1 da tarde mais